Olá, bom dia, graça e paz. Quinta-feira, hoje, dia 13/12 de 2023, eu quero te convidar a uma leitura bíblica para nossa reflexão no dia de hoje, nossa devocional, né? E se encontra em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, que diz assim, ó: Tudo quanto vier à tua mão para realizar, faze com o melhor das tuas forças, porque para o Sheol, a sepultura, para onde você vai, não há atividade, trabalho, reflexão, planos, conhecimento, saber, nem nada. O livro de Eclesiastes é um livro de conhecimento popular, é um chamado escrito sapiencial, né? Entre outros livros que tem ali na Bíblia. E o autor do livro de Eclesiastes é uma pessoa de certa idade que está vendo o desenrolar da política é, nacional e internacional, os desdobramentos das coisas, e também ele viu o desdobramento da sua própria vida, né? Porque ele já está com uma certa idade, ele olhando para trás, ele vê quantas coisas ele fez, quantas coisas ele deixou de fazer, ele vê por quantas vezes ele brigou, discutiu, correu atrás, fez tantas coisas que no final da vida não fizeram sentido nenhum para ele, né? Então ele está chamando de vaidade a vida. E vaidade aqui não tem a ver com o fato de você se achar bonito, você se arrumar. Não. Vaidade aqui, no sentido do texto de Eclesiastes, tem a ver com uma coisa que passa rápido demais, é vão, né? Rapidamente se desfaz. O símbolo exato aqui para essa palavra é bolha de sabão, que tem uma forma, tem uma beleza, e a bolha de sabão é bonita, né? Só que ela desfaz rapidinho. Então ele está dizendo sobre isso. E aqui nesse texto, especificamente do capítulo 9, versículo 10, sobretudo no capítulo 9 todo, ele fala sobre uma certa urgência que a gente precisa ter em realizar as coisas, porque a vida é muito rápida, a vida passa muito rápido, né? A morte chega logo. E aqui nesse versículo 10 ele fala assim, ó, a sepultura para onde você vai não vai ter planos mais não. Você não vai ter chance de fazer nada que você deixar de fazer nessa vida. Então o que você tem para fazer, faz logo, faz depressa. É claro que aqui é, esse homem aqui, o eclesiástico, né? Porque Eclesiastes tem a ver com igreja, eclésia, né? Então ele é um homem da fé, ele está falando a partir do ponto de vista da fé. Então quando ele fala assim, faz conforme as tuas forças, ele está também se remetendo lá para Deuteronômio capítulo 6, né? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, todo o teu entendimento, teu conhecimento. Então toda a tua alma. Então tem a ver com essa questão de você colocar um pouco de alma no sentido de fazer todas as coisas. É claro que, como eu estou dizendo, ele está falando sobre o serviço de Deus também, né? Não só, mas também. Então, na obra de Deus, tudo que você tiver que fazer, faça com alma, faça com amor, faça com empenho. Mas não é só na obra de Deus, é em tudo. Tudo que você for fazer, faz com empenho, faz com amor, faz com alma, faz com energia, faz conforme a sua força. Essa parte do conforme a sua força, muitas vezes a gente não entende, né? Ou a gente pelo menos não observa. Porque muitas vezes a gente fica sobrecarregado porque a gente quer fazer além das nossas forças, né? Então a gente fica sobrecarregado. E aí quando a gente fica sobrecarregado, a gente não consegue dar conta das coisas que tem que ser feitas, né? Porque se eu estou sobrecarregado, então mais uma tarefa para mim é um peso que eu não vou aguentar carregar, então é melhor largar para lá. É mais fácil deixar para lá. Então vamos lá. Eu tenho que, para eu fazer as coisas que tem que ser feitas, para eu fazer acontecer, eu preciso saber o que é problema meu, o que é problema dos outros e o que é problema de Deus. Muitas vezes eu me sobrecarrego porque eu quero fazer o que é para Deus fazer, ou que eu quero fazer o que os outros têm que fazer, ou eu quero carregar os outros nas costas, e às vezes eu não dou nem conta dos meus, né? Então eu tenho que ter, a minha energia vai faltar para mim se eu dedicar toda a minha energia para fazer coisas que não são segundo a minha força, segundo a minha possibilidade de ação, né? Se eu tenho todo o recurso necessário, se eu tenho força, se eu tenho energia, por que não fazer o que tem que ser feito, né? Entretanto, se eu gastar essa minha força, essa minha energia, essa minha sabedoria, esses meus recursos para fazer a coisa do outro ou a coisa de Deus, eu acabo não fazendo nem a minha. Esse é um ponto que eu gostaria de refletir aqui, né? E aí deixar para lá fica sendo uma opção mais fácil para mim, né? Deixar de fazer minhas coisas. Quantas coisas estão engavetadas na sua vida? Quantas coisas você deixou de fazer? Quantas coisas eu deixei de fazer? Tem deixado de fazer? Mas aí quando você chega a uma certa idade, você passa dos 40, é impressionante como depois que a gente passa dos 40 a gente tem urgência, né, para fazer as coisas. Quando a gente vai chegando aos 40, aos 45, começa a vir assim uma certa
sei lá, dá uma depressão momentânea às vezes, né? Uma certa necessidade de querer fazer tudo acontecer o mais rápido possível, né? Porque muitas coisas a gente vai acumulando, deixando para lá. Talvez esse sentimento vai ficando um pouco mais tardio, porque também a nossa vida está mudando, né? A sociedade está mudando, a maneira de pensar está mudando, a expectativa de vida está aumentando. Então talvez a gente largue um pouco para lá, vai empurrando um pouquinho para frente e essas questões de consciência vão chegando um pouco mais adiante. Mas a quantidade de pessoas que às vezes eu atendo na faixa dos 40, 45 anos de idade, que está se sentindo assim sobrecarregado, no sentido de querer fazer tudo a tempo e a hora, querer fazer tudo acontecer de uma hora de uma vez só. Aí a força não dá, né? A gente precisa fracionar para conseguir atingir, né? Ah, eu tenho 10 coisas para fazer, então eu vou separar isso em 10 dias, não vou fazer tudo num dia só. Então, se eu tenho 10 coisas para fazer, eu tenho 10 dias. Então, o que eu posso fazer no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, até chegar ao 10º dia e concluir tudo? O que eu posso fracionar? Preciso fracionar para eu conseguir fazer. É conforme as nossas forças, né? É interessante a gente pensar nisso, nessa questão de problema ser meu, problema ser do outro, ou problema ser de Deus, que a gente aprende isso com Jesus. Por exemplo, Judas estava com um plano macabro para trair Jesus. Não é verdade? Jesus não tratou isso como se fosse um problema dele, do próprio Jesus. Ele tratou isso como se fosse um problema do Judas. Você percebeu isso? Que Jesus trata isso como um problema do Judas. Amigo, você veio aqui para quê? Jesus tocou a vida dele normal. Ele não ficou tentando carregar o Judas nas costas. Não, o Judas tomou essa decisão. É com ele. É com ele. Isso aí é um propósito maior que é de Deus. Então eu não tenho controle nenhum sobre isso. Às vezes a gente sobrecarrega porque a gente fica preocupado muito com o tempo, né, o clima, preocupado com a política. Ah, a política tá ruim, não sei o quê. Eu posso fazer alguma coisa para mudar o clima? Eu posso fazer alguma coisa para mudar a política? Eu posso agora, nesse exato momento, se eu assinar alguma coisa, mandar um e-mail, fazer alguma coisa, vai mudar o cenário político? Se eu mandar um e-mail para o céu, vai mudar a temperatura, vai mudar o clima? Vai? Não vai. Então, às vezes, eu sobrecarrego a minha alma com coisas que eu não dou conta. E aí as coisas que eu dou conta eu deixo para lá, porque eu já estou tão sobrecarregado, estou com a cabeça tão cheia, com a mente tão carregada, com o corpo tão cansado, tão desgastado de tanta energia que eu estou gastando, energia mental, né? Hormônios, uma série de coisas está sendo desprendido de mim para coisas que eu não tenho como resolver, que as coisas que eu posso resolver hoje eu não tenho energia mais. Entende? Então faça conforme as suas forças, façamos conforme a nossa força. É um conselho da palavra de Deus. Façamos as coisas conforme a nossa força, né? A sobrecarga significa carga excessiva. É o que eu estou levando além daquilo que eu preciso levar. É o que eu estou carregando além daquilo que eu preciso carregar. Então eu preciso fazer uma análise, né? A gente precisa parar, pensar, fazer uma análise. E de repente você vai chegar à conclusão do porquê você anda tão cansado o tempo todo. Já reparou como a gente está andando cansado ultimamente? A gente já acorda cansado, segunda-feira já vai trabalhar cansado, terça-feira está cansado, quinta-feira então, você já está doido para sextar, né? Oh, sextou, glória a Deus. Doido para chegar fim de ano, doido para chegar férias, carnaval, feriados prolongados, porque a gente já está cansado. E muitas vezes a gente está cansado porque a gente fica carregando peso além das nossas forças, fazendo além daquilo que precisa ser feito, né? A Bíblia diz que há tempo para a gente trabalhar, há tempo para descansar, né? E a gente tem que respeitar isso, porque senão o corpo não aguenta, a mente não aguenta. Então tudo que tiver a mão para fazer, faz, mas faz conforme as suas forças. E aí, não deixe de fazer, porque o texto fala assim, a sepultura para onde você vai não tem obras, não tem pensamento, não tem projeto, não tem nada disso. Então, faça agora. Faça agora enquanto você tem energia para fazer. Faça agora enquanto você está vivo. Porque senão vai ser igual o escritor do Eclesiastes, vai chegar numa certa idade, você vai olhar para trás, eu vou olhar para trás, puxa vida, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. E a gente fica contemplando pessoas que fazem, e a gente só fica maquinando, pensando, né, projetando e nunca faz. Às vezes também em virtude do perfeccionismo, né, a gente só quer fazer se for perfeito. Não, eu vou fazer na hora que estiver perfeito. O plano estiver perfeitinho, tiver todos os recursos na mão, tiver tudo isso direitinho aqui, aí eu faço. Só que nunca vai ser tempo perfeito.
Por isso que o apóstolo Paulo fala, pregue o evangelho a tempo e fora de tempo. Nunca vai ser perfeito o tempo para você fazer as coisas. Se você nunca vai ter todos os recursos disponíveis para fazer. Mas se você já tem algum recurso, alguma força, alguma energia e material humano, enfim, se você disponibiliza daquelas coisas que você precisa para começar, começa. É melhor começar do que não começar, né? Agora, é claro também, eu vou terminar falando isso, é claro também que a gente tem que calcular. Eu tenho que calcular o seguinte, bom, eu tenho para começar aqui, e lá daqui a um ano eu vou ter recurso para terminar, né? Eu não posso simplesmente começar e parar. Eu tenho que tocar até o fundo, até o fim, né? E isso aí eu tenho que fazer. Então, escolha as batalhas que você quer batalhar, porque às vezes você está batalhando luta, você está carregando peso que não é seu, né? Você está gastando energia em batalhas que não são suas. E quando você precisar de energia para suas próprias batalhas, você não vai dar conta. Quando você precisar de energia para carregar seu próprio fardo, você não vai dar conta. Então, o problema dos outros é dos outros. O problema de Deus é com Deus. O meu problema é o meu problema. Então é nesse aqui que eu vou focar, nesses meus problemas aqui que eu vou então direcionar e vou tentar resolver com a ajuda de Deus. Tá bom? E Deus certamente vai nos fortalecer para isso, porque Ele fala, eu te esforço e eu te ajudo. Né? E a gente tem que trabalhar nessa perspectiva aí. Tá bom? Um grande abraço, Vanderleia. Um grande abraço, meu sogro, Zé Antônio, irmã Ana Maria. Grande abraço a todos vocês aí. Muito obrigado pela audiência, né? Pela paciência de me ouvir. Deus, acrescenta a tua palavra aos nossos corações e nos ajude, Deus, a carregar os fardos que nos são impostos por essa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma ótima quinta-feira para você aí.